E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Tim Thiago e hoje eu tô aqui para falar um pouco sobre bondade, pode se encaixar também em gentileza, e vai ser algo bem rápido, mas muito prático e muito importante para o nosso dia a dia, algo que vem faltando muito na nossa sociedade, né? Que é a gentileza, a bondade, né? Hoje tem muita maldade, muita gente maliciosa. E eu vou começar lendo uma passagem em Marcos, no capítulo 12, no versículo 31. É um mandamento dado por Jesus. Então vamos lá. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então aqui Jesus ele está dizendo que nós temos que amar o nosso irmão como nós nos amamos, né? Da mesma forma que nós nos amamos, nós temos que amar a pessoa que mora comigo, a pessoa da minha escola, meus pais, seus pais, né? E o que ele quer dizer aqui é, por exemplo, se você tem duas determinadas coisas e o seu irmão ele não tem essas duas coisas e ele precisa, o que você tem que fazer? Como você tem duas, você vai dar uma para o seu irmão e os dois ficam iguais, né? Não há acepção de pessoas, não há diferença entre os filhos de Jesus Cristo. Então, isso é o que Jesus está tentando falar aqui, que se você tem algo, você tem que dividir com seu irmão caso ele esteja passando necessidade, como por exemplo, doar uma cesta básica, algo assim. Mas, porém, né, Jesus ele encontra uma certa dificuldade, um certo problema nesse mandamento, que é o seguinte: há muitas pessoas que não se amam, né? E como ele diz que nós temos que amar o nosso próprio como nós nos amamos, e existem pessoas que não se amam, aí fica meio difícil, né? Fica, já que ela não tem amor próprio, como que ela vai amar outra pessoa, né? Então Jesus ele decide elevar o nível desse mandamento, ele decide colocar algo a mais nesse mandamento, e nós podemos encontrar isso em João, no capítulo 13, no versículo 34, que diz assim: Eu lhe dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei, e que também vocês amem uns aos outros. Aqui tem algumas passagens, pode estar escrito amem uns aos outros como Cristo amou a igreja, né? E ele decide mudar aquele mandamento, não mudar, mas agregar algo àquele mandamento, porque como há esse problema que muitas pessoas não se amam, então ele decide falar, ame um aos outros como eu vos amei, como Cristo amou a igreja. Então o que ele está querendo dizer aqui é que agora, se você tem uma determinada coisa e o seu irmão não tem nada e dessa uma coisa, mesmo que você só tenha uma, você tem que dar para o seu irmão. Porque isso é um ato de bondade, isso é que Deus fez, né? Entregou seu Filho unigênito para morrer por nós. Então ele quer que nós tenhamos o amor incondicional, né, pelos nossos irmãos, assim como ele teve conosco, né? E um exemplo prático na nossa vida é, por exemplo, quando você está andando na rua num dia frio, frio de inverno, e você vê um morador de rua, né, passando frio e naquela situação totalmente, até me emociona um pouco de falar, né, uma situação que ninguém quer passar. Mas você está andando na rua, encontra esse morador morrendo de frio e você lá com um casaco todo quentinho. Cara, o que o Jesus quer falar nessa passagem é que você dê o seu casaco para esse morador de rua, né? Beleza, você vai perder seu casaco? Vai. Mas você vai ter a oportunidade de, além de ajudar esse seu irmão, esse morador de rua, você vai ter a oportunidade também de falar de Jesus Cristo para ele. Aí depois disso, ele vai poder ter a oportunidade de ir a uma igreja, né? De se converter. E aí vem uma frase que eu gosto de falar muito. Você perdeu uma blusa, mas ganhou uma alma, né? Você resgatou uma vida para Jesus. Então, um ato como esse, cara, move o mundo espiritual de uma maneira que não dá para ter ideia, sabe? Um gesto assim que você vai perder sim, talvez seja uma blusa que você gosta muito, mas você vai recuperar uma vida, cara, e vida não tem preço. Então, essa é o que eu quero falar, né, sobre bondade, que nós tenhamos bondade no nosso coração,
em todo tempo, toda hora, né? Tem que ser algo automático que nós temos que ter, porque nosso mundo está cheio de maldade, cheio de pessoas querendo mal de outras pessoas que até mesmo são da própria família, né? Tudo, às vezes, inveja, tudo por ganância, querer tudo para si próprio. E não é assim, né, cara? Então, essa é a passagem que eu queria falar com vocês, essa é a mensagem. E que nós venhamos a aplicar isso na nossa vida, né? Que com certeza vai ter um valor muito grande no mundo espiritual. Jesus vai se alegrar conosco. E é algo que as pessoas vendo, elas vão querer conhecer como você consegue ser bondoso assim, né? As pessoas vão ver você e falar, nossa, como que aquele cara consegue ser, como que aquela mulher consegue ser tão bondosa, tão bondoso desse jeito? Então, ela vai ver, é aqui, tá aqui, ame uns aos outros como Cristo amou a igreja. Então, essa é a mensagem. Agradeço pelo seu tempo ouvindo esta mensagem. Eu sei que às vezes eu me embolo para falar, mas é um assunto que, principalmente falando do morador de rua, eu me emociono. E eu tenho um pouco de vergonha de estar em câmera, de falar em público. Então, é isso. Que nós venhamos ser bondosos. Em nome de Jesus. Amém.